com você, Eulália. Obrigada, Kemi. Queridos amigos, amigas vinculados ao Blossom, é com muita alegria que nós podemos, mesmo em campo virtual, nos encontrarmos, trocarmos algumas reflexões sobre esse tema, nossas escolhas e suas consequências, abordando a lei de causa e efeito que costumeiramente nós esquecemos. Então, nós estamos todos os dias ansiando por oportunidades melhores, por sermos mais felizes, e esquecendo que tudo isso será sempre o resultado do nosso empreendimento. Então, se não estamos empreendendo para o bem, naturalmente o bem não nos alcançará. E aí eu fui resgatar uma história que vocês devem conhecer, Jesus Gonçalves, que teve sua mais recente reencarnação no início do século XX, aqui no Brasil. Primeiramente, ele era uma pessoa muito cética, até que foi surpreendido num momento em que começava a reestruturar a sua vida, depois da viuvez, da dificuldade com os filhos, de encontrar trabalho, e ele é surpreendido pela lepra, que àquela época não era tratada como na atualidade. Mas por quê? Essa foi a pergunta que ele se fez por muitos e muitos anos, até que um dia, já recolhido ao sanatório de Pirapitingui, aqui no estado de São Paulo, num novo matrimônio, dessa vez sua companheira também era espírita, ou ela era espírita, e ele, acometido de uma grave dor, a sua alma transtornada, porque ele não conseguia aceitar, ele não conseguia compreender tantas adversidades, considerava-se como nós nos consideramos uma pessoa que não faz mal a ninguém, e ela então lhe pede que ele acreditasse pelo menos em Deus, que não o curaria, mas lhe minimizaria o intenso sofrer. E ele olha para ela revoltado e diz: se seu Deus existe, então faça aí uma oração, e se a minha dor diminuir, eu acredito nele. E ela faz então um evangelho, para que nós aproveitemos este momento para relembrar a importância de um evangelho no lar, que tantos de nós têm atirado ao esquecimento devido aos compromissos, aos horários transtornados, e oferece-lhe um copo de água fluidificada, e a dor se esvai. E ele não apenas começa a acreditar em Deus, como começa a demonstrar interesse no Espiritismo, e à frente funda com ela o primeiro centro espírita dentro de um hospital de hanseníase, e desenvolve um trabalho excepcional para compreender que a lepra não era um castigo,
ou como ele imaginava, porque não acreditava em Deus e Deus então se revoltou, era o fruto das suas caminhadas, porque no século IV depois de Cristo, ele foi ninguém mais do que Alarico I, o general cruel do povo visigodo, cuja origem era às margens do Reno, no que hoje nós conhecemos como a Alemanha, que foi convidado por um dos últimos imperadores romanos, que era Teodósio, a engrossar as fileiras dos poderosos exércitos de Roma que vinham numa decadência contínua. E ele fez conquistas incomparáveis. E com isso passou a sonhar que um dia ele ocuparia o lugar de Teodósio. Ele seria o imperador romano. Claro que isso não aconteceu, porque Teodósio tinha os seus descendentes. Mas assim que Teodósio desencarna, ele por 3 vezes consecutivas faz um cerco e uma invasão a Roma, levando como troféus não apenas os bens materiais que conseguiu angariar, mas a morte infamante de jovens, velhos, crianças, homens e mulheres. E na terceira vez em que ele vai fazer o que ele considerava o cerco definitivo, exatamente em 410, ele escolhe uma estratégia diferente. Ele atravessa uma planície a partir dos muros de Roma e sitia a cidade sem pressa, aguardando que por si só eles se enfraquecessem pela falta de alimentos, pela expectativa de quando seriam atacados. Mas o surpreendido é ele, porque um sacerdote muito conhecido da região e que nós conhecemos pela participação efetiva junto ao codificador da doutrina espírita, esse que nos deixou mensagens maravilhosas, que é Santo Agostinho, conhecido como Agostinho, o bispo de Hipona. Ele sai do cerco de Roma, das muralhas de Roma, e vai de encontro ao cruel general. As tropas incrédulas, quem seria o louco que tivera a coragem de ir até o acampamento? Quando Alarico ouviu de longe, começou aos berros: degolem o sacerdote miserável, não permitam que ele se acerque de mim. Mas quem iria erguer uma arma, perdão, contra um sacerdote? Isso seria um eterno castigo. E Agostinho aproxima-se da tenda do general e entabula com ele uma conversa que somente um espírito da condição em que ele se encontra seria capaz de fazer destemidamente. Ele pede-lhe que não faça isso, porque não o levará a lugar nenhum. Ele estará, na realidade, combatendo contra Deus. Porque aquelas famílias que ali estavam
eram religiosas, amavam a Deus, estavam sob os cuidados de Deus, mesmo que viessem a morrer. E ele não teria a mesma sorte. Alarico revolta-se, mas quando intenciona erguer a espada, fica paralisado. Ele simplesmente não consegue. E por fim, o sacerdote, que tudo lhe ofereceu, inclusive a própria vida, para que ele deixasse viver os demais, ao que o general revoltou-se ainda mais, ele então pede que pelo menos aqueles que estivessem dentro de um templo religioso fossem poupados. E por fim, o general, sem saber por que fazia aquilo, permitiu, concordou. E claro que Agostinho de Hipona procurou colocar dentro da igreja o máximo de pessoas possíveis. Ele procurou abrigar todos os que tivessem condições de para lá se dirigir. E poupa-os, não saqueando os templos religiosos. Mas ele seguiu batalha e alguns meses à frente, ele morre já na Calábria, e os seus soldados o enterram no leito de um rio, para que seu corpo nunca fosse encontrado. Mas há a reencarnação, que muitos de nós ignoramos. Em 458, 48 anos depois, renasce o mesmo Alarico como o oitavo rei dos visigodos, adotando o título de Alarico II. E embora ele não fosse tão cruel, ele não conseguia domar as suas más inclinações. O seu caráter primitivo, ele não conseguia viver sem a guerra. E retorna novamente ao mundo espiritual, carregando a mesma culpa, ainda inconsciente, mas que lhe marcava a alma para as vindouras reencarnações. Ele volta a ser conhecido no cenário terrestre em pleno século XVI, na França, recebendo o nome de Armand Jean de Plessis Richelieu, o conhecido Cardeal Richelieu, um dos mais notáveis estadistas franceses e defensor do regime da monarquia, porque no fundo ele acabava podendo mais do que o rei. Ele era odiado e temido por todas as camadas da sociedade francesa. E defendeu o absolutismo do rei até a sua morte. Ele guardou como princípio: o homem é imortal. Sua salvação está no outro mundo. Ele agora tinha essa condição de entendimento. Ele já sabia que era imortal, então já tinha avançado. Mas ele diz, sendo homem imortal, sua salvação está no outro mundo, então deixemos para o outro mundo, para o lado de lá. O estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Ele considerava que Deus era francês, torcia e comandava a França. Proporcionou ao povo francês os espetáculos mais tristes de sangue, com a decapitação de milhares de pessoas no transcorrer do tempo em que ficou fanaticamente à frente, defendendo
a monarquia francesa. Vai aqui uma curiosidade para vocês. Existia ao lado dele um sacerdote que se vestia de um manto, um hábito pardo, e esse homem era um intelecto que criava as coisas para o cardeal Richelieu, que ele incensava a sede de poder, a sede de destruição. Ele ficou conhecido como Eminência Parda. Inclusive, há um livro narrando a história desse nefando sacerdote, como ele é conhecido. E quem ele era? Qual é uma das reencarnações dessa eminência parda? O nosso Divaldo Pereira Franco, que vem agora em terras brasileiras resgatar na figura daquelas crianças que foram chegando à mansão do caminho em situações adversas, muitas delas, conforme as suas próprias narrativas, que diziam odiá-lo, que diziam que queriam destruí-lo, e que ele, desvestindo-se da própria vida, a ele se dedicou como um verdadeiro pai, junto do tio Nilson, criando essa obra incomparável que é a Mansão do Caminho. Richelieu, ele morre no palácio da monarquia francesa, e embora todo o poder que ele deteve em suas mãos, ele não conseguiu liberar-se do que pareciam tumores, chagas que lhe explodiam pelo corpo, que os médicos daquela época desconheciam o diagnóstico. Ele teve o braço direito totalmente paralisado, apodreceu no leito, mal conseguia erguer-se, e no dia em que deixou o corpo mais uma vez, ele não poupou de falar: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. Nós podemos encontrar essa história no livro Sublime Expiação, de Victor Hugo, que nos traz essa condição de sofrimento a que nós muitas vezes nos entregamos, porque nos damos o direito de fazer qualquer escolha, de termos garantido o livre-arbítrio, mas, enfim, não queremos receber as consequências. E depois de vários anos, ou talvez mais de 2 séculos, no mundo espiritual, retornando à frente outras vezes, abrigado na lepra, eis que renasce em solo brasileiro agora para a sua redenção, o mesmo Espírito que vem pelo sofrimento da lepra outra vez, escolher por fim um caminho diferente, iluminado pelo horizonte espírita. E o interessante é que a nossa memória espiritual guarda muita coisa de outras reencarnações que nós nem suspeitamos. Ele, que teve o primeiro encontro com Santo Agostinho, quando era Alarico I, que teve o patrocínio desse espírito em sua recuperação, em boa parte de sua estadia no mundo espiritual, e que teve o patrocínio do mesmo Santo Agostinho para voltar em terras brasileiras, quando finalmente funda o Centro Espírita na colônia de Pirapitingui, lhe dá o nome de
Santo Agostinho. Ele é para nós um grande alerta para que finalmente nos façamos uma pergunta espíritas que somos. O que é que eu estou fazendo da minha reencarnação? Quais são as escolhas que eu venho constantemente efetivando nessa vida? E recolhemos também do livro Antologia dos Imortais, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma poesia que Jesus Gonçalves lhe dita, resumindo o que foi a sua estrada de redenção espiritual. E ele diz bem assim: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas, estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um réu que espanta. E o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, enfim, livre de toda a algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz. Bendita sejas. Ele chegou a um nível de entendimento que, por fim, aceitou a dor como o corretivo, aliás, o último corretivo que Jesus e os benfeitores espirituais lançam mão, depois de esgotadas todas as possibilidades que nos são oferecidas para a reeducação do nosso espírito. Eu, outro dia, ao ler o livro Fonte Viva, há lá uma lição, a 110, intitulada Vigiemos e Oremos, em que Emmanuel, ao fazer o estudo do Evangelho, ele coloca uma frase que me tocou profundamente. Ele diz: mais vale chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Ninguém que está se complicando moralmente se encontra triste. Olha que coisa interessante. Vai ficar depois, porque naquele momento está sob o efeito de uma droga moral. Quando nós dizemos que hoje estamos sob uma reencarnação sofrida, estamos vivendo tempos muito difíceis, computamos tudo, todo o sofrimento, toda a adversidade, como um retorno das coisas que praticamos, como o próprio Jesus Gonçalves, em outras vidas. Mas não fora esse um caso tão importante de ser destacado, a grande maioria das adversidades que passamos mereceu um item especial no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais longo do Evangelho, porque trata das aflições humanas, e as aflições não partem, não são a consequência de uma única causa. Então, ali eles dividem em causas atuais, em causas anteriores e abrem para o estudo do tormentos voluntários,
que são escolhas que nós fazemos e não estavam inseridas em nosso planejamento reencarnatório. Ivone do Amaral Pereira vai mais longe quando trata desse assunto e dedica-lhe todo um capítulo no livro A Luz do Consolador, afirmando, e ela é uma médium plenamente confiável, de que a maioria das nossas adversidades originam-se desses tormentos voluntários. Então, eu optei voluntariamente por seguir um caminho, abandonar o meu planejamento reencarnatório, e como aquilo que segue o nosso planejamento por si só já é complicado, imagine quando nós nos afastamos dele. Mas por que nos afastaríamos dele? E aí, no capítulo 4, ou perdão, no item 4, causas atuais das aflições, está citado algumas das condições em que nos afastamos do nosso planejamento e originamos esses tormentos voluntários cujas consequências são imediatas. Não dá tempo de atuar a misericórdia de Deus, porque nós nos afastamos totalmente. Então, aqui eles citam algumas que vale a pena a gente parar e avaliar em nós. Consequências natural do caráter. Ah, mas isso não acontece com todo mundo? Mas aquelas pessoas que dizem, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, quem quiser gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Eu acho que eu não preciso mudar nada, eu sou excepcional. Então, esse aborta a única possibilidade que trouxe todos nós de volta à reencarnação. A mudança interior, a mudança moral, a resistência às más inclinações, a docilidade para aprender, para perceber que eu tenho sim necessidade urgente de reorganizar a minha vida, de aprender a agir diferente. O orgulho e a ambição, que infelizmente faz parte de todos nós. A falta da ordem, a disciplina e a perseverança. E aqui a gente recorda aquele célebre encontro de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, quando a sua tarefa é revelada. E Emmanuel faz 3 advertências a Chico para que ele consiga executar a difícil tarefa que ele realizou. Disciplina, disciplina e disciplina. Ordem, ordem e ordem. E para nós era 3 vezes disciplina, sempre me inquietou muito essa forma de Emmanuel repetir essa palavra, até que, durante a pandemia, com mais tempo em casa, debruçando mais atentamente sobre a codificação espírita, que a gente pensa que estudou, mas a maior parte passou desapercebida, e aí eu fui resgatar em Obras Póstumas, na sua primeira parte, no quesito questões e problemas, os 3 caracteres evolutivos do ser humano, do espírito imortal, pelos quais nós somos avaliados pelo mundo espiritual. E eu fiquei pensando, será que esse não foi o motivo pelo qual Emmanuel disse a Chico 3 vezes disciplina? Porque eles nos avaliam de nós para conosco. Então, assim, o empreendimento que eu faço para mim, espírito, porque na maioria das vezes
eu me confundo, eu invisto tudo para a minha satisfação imediata. Eu só penso na minha vida material, em morar melhor, em ter mais conforto, em manter a minha beleza, em me vestir bem. E eu, espírito imortal, o que é que eu ofereço para mim que não vai permanecer na Terra quando eu me desprender do corpo físico? Depois, ele faz a avaliação do caractere para com a família. Então, quantos de nós somos tão bons conosco e o nosso egoísmo submete a família como se a única obrigação da família é simplesmente nos fazer felizes. Então, nós somos o ator principal e a família é só coadjuvante. Todos têm que fazer o melhor por mim. Eu sou a pessoa mais importante. E quantos nós vemos que fazem tudo para si e, por último, pensam na família quando pensam. Mas aí vem um outro caractere, com a sociedade, porque essa relação com a sociedade é o amor a Deus. E a relação com a família, recordando aqui que o próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala que a família dos institutos sociais que existem na Terra é o mais importante, porque é um empreendimento de almas, é um laboratório de almas. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos fala que nós temos a família consanguínea, a que ele chama de micro-humanidade, porque todos participamos da humanidade, e ele fala da humanidade ou macrofamília, ou família do Cristo. Então, essa sociedade somos todos nós. Recordemos o primeiro compromisso do messianato do Cristo, que foram as bodas de Caná. No momento em que alguém foi levar um recado dizendo: tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora, e ele diz: mas quem são minha mãe e meus irmãos? Porque hoje nós estamos mãe, irmã, irmão, pai, filho, de alguns espíritos, mas pela nossa imperfeição, e é algo que está destacado no livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, através da mediunidade de Ivone do Amaral, nos adverte que, esgotadas todas as possibilidades junto aos espíritos familiares, e esse familiar inclui afetos e desafetos, com quem eu já me relaciono talvez há muitas reencarnações. Então, quando eu chego ao clímax do desprezo, minha família nunca presta, eu nunca tenho tempo para ela, eu estou sempre culpando o outro pela minha desdita. Quando se esgotam todas as possibilidades, só sobra para o mundo espiritual, pelas nossas escolhas, nos apresentar a consequência de nascermos num lugar completamente diferente, no meio de povos que não conhecemos, junto a espíritos com quem nunca nos relacionamos, e que vamos nos atar apenas pelo fator de parecenças morais. E é óbvio que isso nos desafiará muito mais, será muito mais difícil. Então, quando a gente olha esses três caracteres, a gente pensa mesmo assim: como é que eu me comporto comigo?
Como é que eu me comporto com a minha família? Porque às vezes eu sou ótimo para minha família e um déspota lá fora, e às vezes eu sou ótimo para todos e um déspota com a minha família. Então é mais ou menos como ir para a escola, fazer aquela avaliação bimestral e ao final do ano tirar a média. Aqui somam-se esses três caracteres evolutivos e tiram a nossa média de aproveitamento espiritual. Lembrando que tudo é fruto das nossas escolhas ou consequência das nossas escolhas. Também é causa atual das aflições e muitas vezes motivo de tormentos voluntários não saber limitar os nossos desejos. Eu desejo, mas eu preciso, é indispensável. Eu saberei administrar, é outra lição de Emmanuel, dá conta da tua administração. Uniões infelizes que resultaram do interesse ou da vaidade, sem sentimento algum. É quase como estabelecer uma sociedade. Se der certo, ótimo. Se não der certo, cada um vai para o seu lado e cada um faz os seus empreendimentos. Dissensões e disputas. Nesse item, a gente pode dizer que eles não existem dentro da casa espírita, né? Não tem dissensões, não tem disputas. Então, até onde nós vamos para aprender a modelar o nosso espírito, onde tudo conjuga para uma convivência saudável, mesmo assim acontecem dissensões e disputas, porque ao invés de eu levar aquele ambiente saudável do centro para a minha vida cotidiana, eu trago tudo que é da vida cotidiana para dentro do centro, quase transformando num clube. Doenças decorrentes da intemperança ou dos excessos. Não é um tormento voluntário? Alguém vai dizer que intemperança e excesso é prova ou expiação? Não. Então, é uma escolha que está longe de ter sido programada e que muitas vezes eu lanço mão para não encarar a sombra que existe dentro de mim, para não ficar frente a frente com a minha essência. Eu vou postergando assumir as consequências das escolhas que eu já fiz. E não me recordo que deixar para depois é também uma escolha que vai gerar dolorosas consequências. Então, se está difícil hoje, por que adiar para tornar mais difícil amanhã? E o último item aqui, ele é bem duro, porque ele diz: pais infelizes, porque não combateram as más tendências dos filhos desde o princípio. A gente pensa que só vai conhecer o caráter dos nossos filhos quando eles forem adultos. E hoje está mais fácil conhecermos o caráter dos nossos filhos logo que eles reencarnam. Porque a criança que reencarna hoje já é um espírito completamente diferente dos que reencarnavam na minha época, por exemplo, que sequer viravam a cabeça. Os estímulos a essas crianças permitem e dobram a nossa responsabilidade que nós lhes conheçamos as tendências desde a tenra idade, ainda no berço. São crianças irritadiças? Isso é o caráter. São crianças que demonstram agressividade? São crianças impacientes?
são sorridentes ou têm o senho franzido, isso já deveria para nós soar como aquilo que devemos emoldurar, ou como dizia Miguel Ângelo, esculpir desde o berço, oferecendo a esses espíritos que estão momentaneamente vestidos de crianças todas as condições de processo educativo. Quando a gente vai ao livro dos Espíritos, na nota de rodapé da pergunta 188, nós temos a narrativa de Allan Kardec, de um espírito que se comunicou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que deu conta de que estava reencarnado num outro mundo, pertencente à nossa galáxia, mas visivelmente numa condição evolutiva superior à nossa. E ele fala que, embora esteja lá reencarnado há apenas 6 meses, se comparados ao tempo da Terra, ele já assumiu responsabilidade com a sociedade como um espírito que já viveu quase 30 anos na Terra. O que isso quer dizer? Que o período da infância, conforme nós vamos evoluindo, ele minimiza, porque nós vamos também minimizando as nossas más inclinações, as impressões reencarnatórias que desbordam no corpo físico, causando graves consequências, elas também minimizam. Então, se estamos nessa infância prolongada, como Emmanuel nos diz na pergunta 109 de O Consolador, que até os 7 anos o espírito ainda está se assentando, ele está no ciclo do processo de finalização reencarnatória, mas como ele vai reencarnando aos poucos? Não, o seu organismo material, que é o seu equipamento de trabalho, ele ainda está sendo constituído, e o nosso sistema imunológico, ele se considera apto em torno dos 7 anos. Nós vamos encontrar esse assunto muito interessante, recorrente, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que fala da reencarnação, quando nos conta a história de Segismundo e fala da hereditariedade moral através do nosso sangue, que é por onde corre o nosso fluido vital no campo biológico. Então, ele arrasta na forma de resistência orgânica todas as conquistas e todas as pendências morais que nós trazemos como espíritos. Esta seja talvez uma das mais habilidosas questões das consequências pelas nossas escolhas. Vocês devem estar recordando de que em nosso lar, Dona Laura, quando ela vai reencarnar, ela pede que não seja compulsoriamente lhe imposta a hereditariedade sanguínea, quer dizer, dos pais, mas que ela possa levar a sua identidade moral plena para o campo da sanguinidade, a fim de não ficar dependente, porque ela tinha méritos para fazer esse pedido, não ficar dependente das hereditariedades da família em que iria reencarnar. Então, veja que até essa situação é tão importante como consequência das nossas escolhas, que é preciso ter mérito para não trazer a hereditariedade genética integral dos nossos genitores, para que a nossa fique acima da que eles nos oferecem. Então, vejam que torna-se inadiável cada dia mais
que nós assumamos as rédeas da nossa reencarnação e deixemos de adiar o enfrentamento, tanto com as consequências das escolhas que já fizemos e que são aquelas que muitas vezes vêm de forma expiatória, em que nós tentamos por todas as formas nos livrar e não conseguimos, então aproveitemo-las para que nos tornemos mais fortes, moralmente mais resistentes, a fim de esgotarmos essa possibilidade de redenção de pendências morais do passado. Também vale a pena nós citarmos aqui o nosso Leon Denis, que no livro O Problema do Ser e do Destino, no item referente à dor, ele nos traz uma advertência retirada de Miguel Ângelo, que todo mundo ficava muito admirado. Como é que Miguel Ângelo conseguia pegar uma pedra bruta e dela extrair obras que pareciam deter a vida? Nós víamos esculpidos com detalhes todas as minúcias de um corpo. A gente vê a estátua La Pietà, então Maria de Nazaré com o filho morto nos braços, e a impressão é de ouvir-lhe o choro, sentir-lhe as lágrimas, frente à maior de todas as adversidades pelas quais uma mãe pode passar. Então perguntavam para Miguel Ângelo: como é que você consegue idealizar a obra? E ele dizia: eu não a idealizo, eu a sinto aprisionada na pedra e a liberto. E ele então disse uma frase que Leon Denis tomou para a sua obra: entra em ti mesmo e faze o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar a tua própria estátua. Então, o enfrentamento, o reconhecimento é o primeiro passo para assumirmos a responsabilidade pelas escolhas infelizes que fizemos, enfrentar-lhe as consequências como se fosse o buril nos libertando da brutalidade da nossa ignorância e esculpindo o anjo que, por fim, todos seremos. Eu passo de volta a Kemi para as considerações e perguntas. Obrigada, Eulália. Excelentes reflexões. Fantástico. O Rafa está aí para a gente poder fazer as perguntas, Rafa? Sim, sim. Ok. Então, Eulália, temos uma pergunta aqui. O medo pode estar por trás das escolhas equivocadas que fazemos em nossa caminhada? Com certeza, Rafa, porque nós temos o medo do enfrentamento. O medo, primeiro, é fruto da ignorância, né? Depois, nós, se a gente olhar para trás, não apenas nesta reencarnação, eu sou da época, embora eu seja novinha, mas eu sou da época em que nós éramos criados, educados sob o medo. Então, a gente tinha medo que Deus castigasse, a gente tinha medo do pai e da mãe. Eu costumo dizer que eu nunca vi o Wi-Fi funcionar tão perfeito como na época da minha infância. Eu olhava para o meu pai, eu olhava para minha mãe e o Wi-Fi já me dizia o que é que eles estavam querendo me dizer. A advertência pelo olhar nos dava medo, como as figuras da nossa infância.
né? Então, o bicho-papão, o homem do saco. Até nesta reencarnação, muitas vezes nós fomos criadas sob o império do medo, mas também o medo do desconhecido. Todos nós, quando empreendemos alguma coisa nova, nós temos medo, porque não estamos acostumados à frustração. Nós achamos que tudo que a gente faz tem que dar certo. Então, eu tenho medo de não dar. Quando nós nos referimos à nossa totalidade de experiências, é óbvio que o medo chega. E também, inconscientemente, nós ainda somos os que alimentamos a culpa. E a culpa, mesmo inconsciente, ela nos dá um alerta de que, puxa, tá tudo tão bem que eu tenho medo de um momento para o outro as coisas mudarem. Porque, no fundo, eu sei que fiz muitos equívocos e mais dia, menos dia, eles virão me cobrar. A claridade do Espiritismo, em muito, pode dissolver esse medo. Muito bom, muito obrigado. Uma outra pergunta que chegou: o que acontece quando no mundo espiritual escolhemos provas que estão acima das nossas forças e não conseguimos cumprir? Graças a Deus, isso só vai acontecer como tormento voluntário. Então, quando nós aqui, já de posse da reencarnação, insistimos em tomar caminhos que não estavam preparados anteriormente. Um dos mais difíceis, Joana de Ângeles aborda no livro Constelação Familiar. Ela nos diz que dentro do planejamento reencarnatório, onde nós mais podemos nos desviar é na relação afetiva. Então, o próprio mundo atual, ele nos comprime, ele nos oferece como roteiro, como receita de felicidade, o desbordar das paixões, da sexualidade. Então, os envolvimentos podem simplesmente criar uma ambiência tão desarmoniosa que nós atraiamos à nossa convivência desafetos do passado, espíritos que viciosamente se atrelam a nós. Então, por exemplo, um fato que Joana cita, uma gravidez indesejada depois de um encontro furtivo. É uma responsabilidade que não estava no meu planejamento. Então, provavelmente ela será acima das nossas forças, mas ela é tão importante que adia o planejamento feito. Então, aqueles que estavam envolvidos conosco vão seguir e nós vamos estagiar numa experiência que não estava prevista e que será difícil, porque a que já está prevista muitas vezes imagina que não está prevista. Quando a gente vai a André Luiz, no mesmo Missionários da Luz, então a quem fez a pergunta, fica aí a sugestão, o capítulo 12, preparação de experiências, vai nos falar desse cuidado que a espiritualidade benfeitora tem para programar conosco a nossa reencarnação. E ali nós vamos ver criaturas pedindo, ao visitarem o Departamento de Planejamento Reencarnatório e verem as configurações do planejamento do corpo físico, elas pedirem deficiências, porque a perfeição da saúde lhes acrescerá maiores desafios. Vejam só, ao contrário do que a gente imagina, a doença às vezes é um freio concedido pelo mundo espiritual. Então a gente percebe que nós estamos acostumados a fazer tudo de última hora, sem projeto.
mas não há reencarnação sem projeto. Então, a gente precisa aguardar isso. Obrigado. Eu lá levei uma perguntinha bem curta aqui, querendo apenas saber qual é o livro em que André Luiz fala sobre a hereditariedade moral. Ah, é o próprio Missionários da Luz, no capítulo 13, trata da reencarnação do Segismundo, ele vai fazer uma explicativa sobre o sangue. Então, o sangue, ele carrega para o corpo físico o fluido vital do campo espiritual, e o sistema imunológico, ele é criado a partir das nossas resistências morais. Então, olha só que coisa interessante. Tudo, todas as nossas heranças de nós mesmos estão expressas no nosso campo biológico. Esse é um assunto muito, muito importante e que o Emmanuel trata também na pergunta 109 do livro O Consolador. Excelente. Uma outra pergunta que chegou. Existem valores morais baseados em nosso comportamento diante da sociedade, como fazer o bem e o mal. Mas também existem valores morais estabelecidos pela sociedade de acordo com seu tempo, costumes e cultura. Aonde fica localizada essa meta da qualidade moral mencionada várias vezes na palestra? Olha, a melhor resposta que eu posso dar, eu encontrei no livro Chico de Francisco, do Adelino Silveira, em que um sobrinho do Chico disse assim: Ô tio, você é cheio da moral, tio. Você já não percebeu que o mundo está diferente, as regras do mundo são diferentes e você é um retrógrado? Em que tempo você vive, tio? Ele disse: meu filho, eu vivo no tempo da consciência. Olha que resposta excepcional. E nós vamos buscar fora do espiritismo, para que as pessoas não achem que é tudo isso moralismo do espiritismo. Um filósofo francês contemporâneo, chamado Gilles Lipovetsky, ele tem, entre outros livros, que são todos voltados para esse tema, um deles que eu gostei muito, que chama Sociedade da Decepção. E aí ele vai falar, né, de todas esses modismos, esses conceitos, essas atualidades que a sociedade lança como estilo de vida e que vale por muito pouco tempo. O tempo da consciência em que Chico vivia, ele nos trará muito menos frustrações do que seguir os rumos dos ditos da sociedade atual. Inclusive, nesse livro, diz assim: religião é um dos principais fatores da decepção atual, porque nós nos decepcionamos com a religião, já que educados para viver no mundo, nós achamos que ela está sempre criando obstáculos para a nossa felicidade. Mas foi Jesus quem disse: eu venci o mundo. E a sociedade quer que a gente vença no mundo para ficarmos aprisionados a ele. Excelente. E a nossa última pergunta da noite: os nossos pensamentos e vontade são a chave dos nossos atos e atitudes e frutos de escolhas que gerarão consequências? Absolutamente sim. O pensamento é um oceano onde nós navegamos.
de acordo com a nossa conquista moral, com as nossas aquisições morais, com as nossas falhas morais. Então, tudo que nós fazemos, tudo, nasce no pensamento. E ali começamos a materializar o projeto de felicidade ou de infelicidade para nós mesmos. Eulália, nosso muitíssimo obrigado. No chat já estão vindo vários agradecimentos. Palestra realmente muito esclarecedora. Perguntas também com respostas excelentes. Muitíssimo obrigado em nome do Blossom. Eu que Antes de agradeço. nós terminarmos, para a próxima semana nós teremos Maxilane Lacerda com o tema A Vida no Mundo Espiritual. Então, quem puder e tiver vontade de participar, estaremos aqui no mesmo lugar, mesmo horário. Eulália, muitíssimo obrigado. E se eu pudesse pedir para que você terminasse com quaisquer considerações finais, e se você pudesse também fazer a nossa prece de encerramento, nós agradeceríamos muito. Ok, Rafa. A consideração final é que nós nunca, nunca abandonemos Jesus. Que todas as escolhas que nós possamos fazer parta do seguinte princípio: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual seria a escolha dele? E com isso, nós não vamos eliminar as nossas más escolhas, mas vamos minimizar muito. Então, vamos agradecer infinitamente a Jesus. Agradecer aos espíritos que codificaram, através de Allan Kardec, esse horizonte infinito que é a doutrina espírita, para que nós não tateássemos mais nas trevas da própria ignorância, de nascermos num século em que ela é tão divulgada, em que temos acesso a todos os aprendizados que ela pode nos oferecer. Mas pedir a esse Jesus, aos benfeitores desta casa espírita, que nos deem bom ânimo, coragem, para tirá-los da mente e aplicá-los à nossa existência. Assim, com absoluta certeza, nós teremos minimizados muitos dos nossos sofrimentos. Aprenderemos a olhar o nosso próximo, a compreender que aquilo que eu lhe ofereço retornará para mim e, portanto, lhe oferecer o melhor. Mas, acima de tudo, Senhor, quando olharmos para fora e virmos a guerra por todos os cantos, a prepotência das nações destruindo a sociedade em nome de um poder que só reinará sobre as ruínas. Olharmos para dentro, sobre as ruínas de nós mesmos, e considerarmos que, se Jesus nos ofereceu mais uma chance de retornar à reencarnação, é exatamente para reconstruirmos, para esculpirmos o anjo que ele já sabe que um dia nós seremos. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.